Que bom estarmos aqui mais uma vez com você, comigo, no que é o seu, o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver. E hoje, gente, olha só, pela primeira vez com um grupo aqui tão grande, né? E este grupo aqui é a equipe que a gente trabalha em parceria, é o grupo CMF, e depois nós vamos explicar sobre isso. Então, quero apresentar aqui primeiro a Josielma, seja bem-vinda. O Evandro Galdino, seja bem-vindo. Que bom, seja bem-vindo. E Leandro Solon. Também seja bem-vindo, Leandro. Obrigado. Todos nós somos psicanalistas, psicoterapeutas, hipnoterapeutas, enfim. E nós vamos falar sobre isso, mas no programa de hoje eu quero fazer a abertura trazendo para vocês, dessa vez nós vamos discutir alguns casos que estão acontecendo aí nas redes sociais, né? Então nós queremos falar hoje sobre um vídeo, eu não sei se vocês viram, mas a Bia vai colocar aí para que vocês vejam um pedacinho e depois até pesquisem sobre ele, que é a Cléo Pires, filha do cantor e ator Fábio Júnior, cantando com ele a música Pai. Ali naquele momento, ela tenta cantar, mas ela não consegue. A emoção é muito mais forte do que ela. E aí eu queria falar aqui com vocês, através do pessoal aqui, sobre os motivos que a levaram por aquela atitude de não conseguir cantar, o porquê de tantas emoções e trazendo para a nossa realidade o que acontece com os nossos pacientes que nós temos nos nossos consultórios e que passam pela mesma situação. Quero falar primeiro com a Josielma. Josielma, o que você vê naquele vídeo? Por que a Cléo ela não conseguiu cantar? Primeiro, o motivo pelo qual, né, através do vídeo, porque dá para a gente perceber o seguinte, a falta da figura paterna. Por mais que tenha um padrasto, que seja legal e tudo, mas ali, quando você está com o pai, aquela emoção dela ali foi referente a que ela estava com o pai verdadeiro, mesmo sendo criado pelo padrasto, mas sente aquela falta, é a figura paterna que né, qualquer filho, todo filho precisa dessa figura paterna né, presente. E eu acredito que um dos motivos foi isso daí. Uhum. Evandro, você diz o que para a gente aí? Olha, eu acho também que a emoção foi porque ela foi criada com o padrasto, mas na realidade ela sabia que era padrasto. Então faltou o herói, a questão do DNA mesmo. Então ela sentiu uma forte emoção, porque foi mesmo ela gostando muito do padrasto, do pai, mas ela sentiu ali o calor do pai, da figura paterna presente. Foi o que ela não sentiu lá na infância, quando ela gostaria de estar presente com o pai, sentir a figura paterna realmente dele, isso psicologicamente falando, mesmo lá no inconsciente dela, faltou para ela. Então, naquele momento, ela aflorou aquilo ali, ela teve aquela forte emoção e não conseguiu. Sim. Na verdade, os colegas já falaram muita coisa importante, né? Eu percebo ali, né, no vídeo, a questão muito forte da rejeição, né? Porque esse sentimento de rejeição, ele muitas das vezes ele vem meio escondido, porque mesmo que você tenha recebido o carinho de alguém, né, na criação, tendo suprido a figura do pai, a criança ela sabe que o pai verdadeiro não estava ali. Então, como ela ainda não consegue formular ainda as emoções, então ela vai internalizando aquilo dentro dela e aí ela vê aquilo como o meu pai, ele não me amou, ele não me quis.
ah, que bom, tive outro que me amou. Mas quando há esse reencontro, aquilo volta à tona e aí realmente a emoção vai tomar conta, porque aquela criança da Cleo, naquele momento ela volta, né? E aí ela não consegue cantar porque ali ela lembra de toda a dor que ela sentiu, mesmo que estava escondida, como o irmão falou, inconscientemente, né? A questão do DNA ali, mas ela traz à tona aquilo ali e aí a dor é inevitável. Então, como é que vai cantar? Agora esmaga mesmo, dá vontade de chorar. E a criança ferida, Sim, Isso sim. aí. A Cleo, ela, eu já vi entrevista dela falando, né? Que ela tinha esse problema muito sério em questão ao pai. Porque, é como você disse, uma coisa é você saber que o seu pai morreu, ou você não conhecer seu pai. Você conhecer, você vê que ele está por aí, está nas mídias, e ao mesmo tempo você não está presente na vida dela, sendo que podia, e o Orlando, que é o padrasto, que sempre esteve presente. Então ela sempre falou: o meu pai é o Orlando. Meu pai é ele. Só que, na realidade, que é interessante para nós psicanalistas, né? Palavras vazias saem pela boca. Não era uma palavra verdadeira. Ela falava aquilo por ressentimento. Mas, na realidade, um sentimento muito forte, muito forte. Então, gente, trazendo isso, né, para a nossa realidade, quantas Cleos não tem por aí? Talvez você que está nos assistindo seja uma pessoa que passou por essa situação ou que passa e que tem isso dentro de você e que essa dor machuca muito. E aí chega no nosso consultório, a pessoa não sabe o porquê. Está tendo um monte de problemas, né? Não, não sei o que é, minha vida é normal, tudo bem resolvido, mas ela não sabe que aquilo está latente dentro dela. E num momento como aquele, realmente, ali, assistindo o vídeo, para mim, eu fiquei olhando quantas coisas passando pela cabeça dela, né? Quantas dores foram passando ali. Ela não conseguiu se concentrar. Por quê? Porque todo o passado veio à tona e a dor foi muito forte. E, Leandro, eu quero falar com você, vou te pegar de surpresa, na realidade está todo mundo surpresa aqui. Não fazer eu chorar, não, né? Não sei. Você passou por uma história de que você foi criado por um padrasto e que você o amou muito. Você pode contar aí para quem está nos assistindo um pouquinho dessa história? Desculpa, assim, sem te avisar, entrar na sua intimidade. Mas se não quiser contar, pode falar. Não, vou contar sim, porque para mim é um prazer, né? Eu sempre falo que eu tive o privilégio de ter dois pais, né? Meu pai biológico, ele faleceu, eu tinha 3 meses de idade. E é interessante, né, depois que você começa a estudar psicanálise, né? Estudar a mente humana, aquilo que passa nas nossas emoções, falaram que eu fiquei com febre, que eu fiquei chorando muito tempo, e não tinha nada, né? Era emocional, porque lá no pediatra que esse menino tem, na verdade, mesmo sem entender o que estava acontecendo, eu senti a perda ali do meu pai, né? Foi algo forte para mim. Não tem recordações, só foto, né? Ouço falar muito bem dele e isso me faz muito feliz. E aí, depois de um tempo, eu queria muito ter um pai, porque eu via, né, crescendo na escola, todo mundo tinha um pai, e eu não tinha um pai. Então, eu comecei a pedir para minha mãe: eu quero um pai, eu quero um pai. E a minha mãe estava se refazendo ainda, depois de um tempo, ela começou a se refazer e foi começar a vida dela normal, ia ter um namorado, aí não deu muito certo, aí eu conheci esse meu pai que me criou, e eu gostei de cara, e ele muito inteligente, esperto, ele começou a Te conquistar. ele veio pra cima de mim e tal, brincando comigo, e eu fiquei amarradão, eu falei: eu quero ir com meu pai, eu quero que ele seja meu pai. E aí minha mãe foi cedendo também ao jeito dele, eles acabaram ficando juntos, casaram, e eu fui criado por ele, assim, muito feliz, mas eu sempre percebi que em alguns momentos, né, que eu fui crescendo e eu sabia que ele não era meu pai verdadeiro. E aí na adolescência, quando eu infelizmente me envolvi com droga, fiquei rebelde, quando eu ficava com raiva, eu falava que ele não era meu pai.
primeira coisa que eu falava para ferir ele era que ele não era meu pai. No fundo, na verdade, ele era meu pai. Mas eu, com raiva, eu expressava aquilo para poder ferir ele, né? Mas, na verdade, eu estava me ferindo também, porque eu estava negando alguém que decidiu me amar desde o começo, né? E é interessante essa questão de rejeição, porque eu nunca me vi rejeitado. Mas o que, que aconteceu? A família dele, por ser judia, ela nos aceitou meio assim, mais ou menos ser judeu, né? Porque eu percebi que a família do meu pai que me criou, ela tinha um pouco de resistência a quem não era judeu. E aí eu criança falei, não quero ser judeu, porque eu vi meus primos fazendo batismo e tal, entendo um monte de coisa legal. As festas eram muito bonitas, a comida era muito boa, e eu, todo mundo cresce querendo saber o que é coisa boa, né? Eu quero isso aí para minha vida e tal. Só que durante um tempo eu fui fazer esse processo de conversão, só que a minha mãe precisaria também passar por isso. E ela não estava muito disposta a se tornar judia, porque ela tinha a crença dela e tal. E meu pai nunca exigiu isso da gente, né? Isso que foi legal. Ele nunca exigiu, mas a família exigiu. E quando a gente decidiu não ser, eles meio que nos rejeitaram. Mas o meu pai não. Mas eu não processei direito aquilo. E aí essa rejeição por parte deles me machucou. E muitas das vezes eu, sem entender, e hoje, né, fazendo análise muito tempo com a Silvânia, e trabalhando nisso, eu fui entender que eu comecei a culpar muito a minha mãe e até meu pai, porque eu não pude participar daquele momento que eu tanto queria, né? Apesar de uma hora estar ali me drogando, querendo vida louca, mas aquilo ficou internalizado em mim, porque eu era muito novo, então era algo que eu queria muito. E eu, sem perceber, eu acho que eu culpei eles, né? Durante muito tempo, acabei penalizando eles e me penalizando, né? Por causa disso. E aí entra a questão da rejeição, que às vezes não acontece explicitamente ali, porque eu não fui rejeitado nunca pelos meus pais, mas uma terceira parte que o rejeita, você acaba que conjectura tudo como a rejeição está ali. E aí aquilo acabou fazendo mal para mim, que eu internalizei aquela rejeição. E é mais ou menos isso aí, minha história. Mas eu fui muito feliz, eu tenho um privilégio muito grande de ter sido criado por esse meu pai, assim. Eu sei que ele me amou muito e eu sou muito feliz por isso. É interessante, né, você colocar essa questão aí da rejeição, né? Porque é como você falou, o seu pai não, mas você mesmo sentia que o olhar dos demais da família não era o mesmo. E o quanto isso te doeu, porque você poderia falar, eu nem ri para eles, que importa é meu pai, que meu pai me ama. Mas todos nós, seres humanos, buscamos sempre a aceitação. E quando você me fala isso, aí eu lembro também da Cleo, porque por ela ser a mais velha, ali ela viveu numa família onde apenas ela não era do casal, porque os demais eram, né? Então, por mais que ela não teve também a rejeição do Orlando, e eu acredito que dos irmãos também não, mas ela gerou um sentimento desse, né? Ela pode ter gerado. Eu estou aqui, eu classifico ele como meu pai, mas verdadeiramente ele não é. Porque a nossa cabeça é muito louca. Ele prefere, devido a porque achar que ele preferia, Sim. porque muitas das vezes eu achava que meu pai preferia os outros irmãos. Sim, sim. Interessante. Muitas vezes nem existe a rejeição, mas nós mesmos, né, criamos essa rejeição, né? Então, gente, o que nós queremos hoje trazer para vocês é essa questão de que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não preciso de tratamento. Não preciso me tratar. Só que sempre tem algo na tua vida que não está bem resolvido e que para você está tudo ok, mas que você leva a vida toda, vai chegar um determinado momento que essa conta vai pesar e que você vai ficar mal, né? E o psicanalista, ele é investigador. O psicanalista não vai apenas ouvi-lo para você desabafar. Ele vai buscar
trazer para você o momento onde gerou o problema que está trazendo para você essa insatisfação hoje. Então, olhamos ali, como temos vários casos, o Leandro falou da questão de ter afrontado o pai, né? E que falou, você não é meu pai. Eu estou com um paciente de 13 anos. Ele é de um pai que ele não conhece e a mãe tem já 2 filhos mais velhos que ele, que tem um pai, aí depois foi ele, e ela não ficou com o pai dele, mas agora ela casou com uma pessoa muito bacana, que o aceita como filho, que o tem como filho, ele ama este pai, porém, os pais brigaram, ele quis sair na defesa da mãe, e ele falou, você não é meu pai, eu só vou te chamar agora pelo teu nome e não como pai. Eu olhei para ele e falei assim, será que você fez o certo? Porque você está querendo trazer uma dor para ele, você está trazendo para você. Em momento nenhum ele te rejeitou. Nem a tua mãe, eles brigaram. O brigar não quer dizer que ele deixou de ser o seu pai. Porque o sentimento, né, é algo que surgiu lá atrás. Mas o que acontece? Ele mesmo, quando houve a briga, eu acredito que ele mesmo criou aquilo assim. Daqui a pouco ele vai embora. Então eu mesmo já vou falar para ele que ele não é meu pai. Para eu não sentir o abandono. Né? Para eu não sentir o abandono. Então, assim, isto é, gente, muito profundo, né? O meu pai faleceu, eu já tinha 23 anos, não é fácil, vivi com meu pai, né, a vida toda, mas meu pai foi assim, um pai heróico, fazia todas as minhas vontades, né? O nosso tempo está quase acabando, mas eu quero ouvir de vocês dois, em questão à paternidade, se vocês têm alguma experiência assim, ou até com vocês mesmos, foram criados com os pais de vocês, ou com o padrasto. Olha, eu não tenho, não vivi a experiência que o Leandro viveu. Aham. Mas eu, quando vejo meu pai, eu tinha de 4 anos, 5 anos, eu era criança ainda, então eu não tenho assim, essa experiência de abandono, porque me foi diferente. O caso do seu pai também morreu. Morreu. Mas eu não senti abandono. Mais adiante, bem mais adiante, minha mãe também, a mãe dele, meu namorado, a gente passava de dia junto. E esse padrasto era muito bom, mas eu já estava na fase de adolescente. Adolescente, 14 anos por aí. Então eu não sinto essa falta de pai. Não que meu padrasto tivesse vestido. Não. Mas eu não sinto falta da figura paterna no sentido de abandono. Eu não tive o abandono do pai. Sim. Foi uma coisa, uma separação diferente. Agora, já minha irmã, que você conhece, Sim. ela sente imensamente isso. Sente de alma, de coração, A falta do seu pai. do meu pai. E eu tenho a impressão que todos os problemas que você já conhece Sim. vem advindo disso daí. Essa falta da figura paterna. A minha irmã mais velha também sente muita falta do pai. O meu irmão mais velho de todos, não sei. E um outro irmão que veio a falecer há 6 anos atrás, disse que não. Eu perguntei que não, eu não sei. Então eu não sei como explicar isso daí dentro da psicologia, dentro da psicanálise. Entendi. Porque, particularmente, eu não sinto falta da figura paterna. Até penso porque não foi questão de abandono. A experiência que eu vivi foi essa daí. Sim, cada um, né, reage de uma forma, cada um reage de uma forma. Josiane, Eu, na mesma situação que ele, também perdi meu pai. todos nós perdemos, Isso, eu tinha 5 anos de idade. Só que a minha história foi totalmente diferente dos dois. Porque minha mãe optou não casar com medo de que viesse um padrasto e fizesse mal pra gente. Só Então, minha mãe, são 3 meninas e um um rapaz. rapaz, isso. Então, minha mãe nunca casou porque por proteção. Só que ela nunca falou do meu pai. Então, a gente cresceu sabendo. Eu sei que eu era muito apegada a ele, né? E ele comprava meu chinelo todo mês, ele deixava faltar o chinelo para mim, que eu devido a problema mesmo de saúde.
mas eu não tive aquele contato totalmente, dizer assim, lembrar muita coisa do meu pai. E isso fez vou falar, um estrago até mesmo na minha vida. Tanto que minha época de escola, até mesmo na igreja, quando estava algum problema, eu falava assim, vocês estão ficando comigo porque eu não tenho meu pai. Se meu pai tivesse aqui, ele me defendia. Então, eu mesmo tive que crescer com isso. E foi na psicanálise, fazendo curso e fazendo terapia, que eu quebrei isso daí. Mas, assim, teve sim problemas na minha família devido a isso, devido à falta do meu pai. E eu fui saber do meu pai algumas características dele há pouco tempo. Que, né, nós juntamos, o que nós fizemos? Juntamos meus tios para mim conhecer quem era meu pai. Mas a falta que meu pai fez nesses anos todos, a falta de uma figura paterna, foi nítida. Hoje, lógico, hoje já, né? Me cuidei, continuo me cuidando, me tratando, mas é nítido o que isso afetou até mesmo no meio da minha família. A falta do meu pai, daquela figura paterna. Então, o que o Leandro estava falando, né, me fez lembrar sobre. Eu estava hoje não, esses dias eu estava na farmácia, e eles perguntando pela minha mãe e tal, e eu comentando, e eu falei que muito do que ela passa hoje é referente ao abandono que o pai fez quando a mãe dela morreu, quando ela tinha 11 anos. E aí meu pai estava lá e falou que o pai dele também, quando a mãe morreu, ele tinha 11 anos, o pai também foi casar, colocou o pai dele para fora de casa, e o pai dele também com traumas seríssimo e tal. E aí a mulher que estava perto, ela já falou assim, com a minha mãe foi diferente, porque a minha mãe, quando... A minha mãe não. Ela falou a minha mãe. A minha mãe, quando meu pai morreu, ela não quis casar mais, porque ela ficou com cuidar dos filhos. Aí vocês veem a diferença, e é o que a Josielma falou também. Aconteceu aqui a mesma coisa, né? Não, mas na realidade, não, na realidade foi o contrário, de vocês foi as mães de vocês, né? Que ficaram viúvas, e casaram de novo. Mas no caso lá não, foi a questão do pai e que acabou colocando para fora. Pelo menos as mães de vocês, quer dizer isso. Mãe tem um amor maior, mãe não coloca os filhos para fora, né? As mães de vocês manteve vocês em casa, procurou alguém para ajudar a criar. A sua mãe já optou, por causa das filhas, ficar sozinha. O pai da minha mãe, o pai desse rapaz, optou por colocar os filhos para fora para poder dar lugar a uma outra mulher. Quantos de vocês passam ou já passaram por isso? O nosso programa é a reflexão. O que você que está nos assistindo tem de uma história parecida com essa? São essas dores que precisam ser sanadas. São essas dores que nós, do grupo CMF, atendemos e ajudamos você a se encontrar. Muitas pessoas têm fibromialgia, assim como outras doenças, e que não sabem de onde vem. Mas vem disso aí que fica aqui, guardado. E quando a pessoa chega a uma certa idade, não sabe como lidar com essa dor. Cada um de nós temos dores, seja por qual for a situação, mas cada um de nós temos a necessidade de tratar de algo. Estamos no mês de setembro. Apesar de que nós que trabalhamos com a saúde mental, cuidamos disso todos os dias. Salvamos vidas de pessoas que tentam tirar suas vidas. Não é apenas um mês do ano, mas é sempre. Hoje, Josielma e eu estamos com uma camiseta sobre uma ação social que nós fizemos na pandemia, falando da importância de se falar, da importância de colocar para fora as suas dores. Colocamos a camiseta hoje apenas porque estamos no mês, mas nós fazemos isso todos os dias das nossas vidas durante o ano. E se você que está nos ouvindo tem uma história que pode ser parecida com essa ou não, mas que você sentiu essa dor, nos procure. Já foi colocado aí o contato de cada um, com o telefone, com as redes sociais. Entre em contato conosco. Aqui mesmo, hoje,
no restaurante. Uma mulher me viu com essa camiseta e começou a chorar. Vocês sabem por quê? Porque o desejo dela é tirar a vida. Que você não passe por uma situação assim. Que você possa ter sabedoria para buscar ajuda enquanto se pode alcançar. Agradeço a vocês por estarem aqui. Quarta e sexta eles estarão comigo de novo, neste que é o seu, é o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver. Um beijo no coração, fiquem com Deus e eu espero vocês na quarta-feira.